Bem-vindo ao nosso curso bíblico de Gênesis a Apocalipse. Hoje nós vamos estar dando continuidade no capítulo 3 do livro de Gênesis. Mas antes de iniciar essa sequência de estudo do capítulo 3, eu gostaria de lembrar alguns pontos importantes no nosso estudo. Lembre, todos serão ensinados por Deus. E para isso, eu preciso que você busque a Deus nesse momento, aí onde você estiver. Converse com Ele, peça a Ele entendimento. Aquele entendimento que vem do alto, que vem de Deus. E Ele abrirá a sua mente para que o conhecimento da sua palavra possa marcar os seus pensamentos. E onde quer que você estiver, você terá a luz do conhecimento que vem de Deus. Então, o primeiro ponto é nós orarmos. Busque o Senhor, então, em oração, para que o Espírito Santo fale ao seu coração nesse momento. Um outro ponto importante é muito importante que você faça a leitura de Gênesis capítulo 3. Isso é muito importante. E uma outra coisa importante é que você anote as coisas que você tem aprendido aqui nesse estudo. Por que essas anotações são importantes? Porque em breve você precisará de consultar aquilo que estudou. E as anotações lhe ajudará muito. Por isso que o nosso caderno de anotação, o caderno de bordo dessa viagem que estamos fazendo no estudo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, será muito útil essas anotações para a sua vida. Não só para você, também para que você possa transmitir o conhecimento a outras pessoas. Uma outra coisa também que é importante é a leitura do livro do Espírito de Profecia. Nós estamos lendo o livro Patriarcas e Profetas. Estamos na leitura do capítulo 3. Se você ainda não leu o capítulo 1 nem o capítulo 2 do livro Patriarcas e Profetas, é uma grande oportunidade para que o conhecimento possa ser construído através de você. Então, vamos nesse instante dar continuidade no estudo do capítulo 3 do livro de Gênesis. Eu gostaria de fazer citação de 4 pontos no livro de Gênesis que vamos dar sequência nesse estudo. O primeiro ponto, eu quero falar aqui sobre o verso 7 do capítulo 3 de Gênesis. Ele fala o seguinte no versículo 7. Abriram-se então os olhos e ambos perceberam que estavam nus e coseram folha de figueiras e cintas para si. Olha, a Bíblia diz no verso 7 que os olhos tanto do homem quanto da mulher, eles se abriram. Por que usa essa expressão que os seus olhos se abriram? Interessante a gente lembrar é que o homem, antes de cometer o pecado, ele enxergava pelos pensamentos de Deus. Tudo que ele olhava no jardim do Éden, ele podia contemplar. Ele via Deus em todas as coisas. Ele conseguia ler na criação os pensamentos divinos. Depois do pecado, o homem olhava para a obra da criação e não enxergava mais os pensamentos divinos, mas sim os seus próprios pensamentos. Então o homem parou de enxergar de forma espiritual e passou a enxergar de forma carnal. Deixa de enxergar espiritual, que era a forma como é o pensamento de Deus expresso na obra da criação, e passou agora a olhar para a obra da criação e enxergar os pensamentos divinos ali materializado da sua forma, do seu jeito.
Então o homem parou de ver com os pensamentos de Deus e começou a enxergar somente com seus próprios pensamentos. E isso foi marcado o fim da inocência, do período da inocência. Inocência é quando uma criança ela é guiada pelos pensamentos do seu pai. Da mesma forma, Adão, Eva, era criado à imagem e semelhança de Deus e Deus era o seu pai. Então, eles eram conduzidos e guiados pelos pensamentos divinos. Por isso eles foram colocados dentro do Jardim do Éden. E ali foi marcado, então, o fim da pureza. E o homem começou, no fim da pureza, a ter a percepção da sua própria fragilidade, da sua própria fraqueza. E o homem começou a ter culpa e vergonha dos seus próprios pensamentos, que eram pensamentos independentes de Deus. Esse momento em que os olhos humanos foram abertos, a expressão quer dizer que o homem se tornou cego para as coisas espirituais e os olhos abertos para as coisas carnais. O que quer dizer os olhos abertos para as coisas carnais? É porque agora o homem, de uma forma ou de outra, ele teria agora a expressão, o entendimento do seu próprio conhecimento e não do conhecimento mais de Deus. Ele não era mais um com Deus. No plano da redenção, a gente vai ver que Deus ele vai falar no livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 18, assim, dizendo assim, olha, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que te enriqueças, vestiduras brancas para que te vestires, a fim de que não seja manifesto a tua vergonha, a tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejam. Então, esse colírio que Deus pede para que nós possamos adquirir dele, não é para os nossos olhos carnais, não. É para a nossa cegueira espiritual que o homem passou a ter devido ao pecado. No momento em que o homem pecou, ele deixou de enxergar o mundo, o seu entorno, a vida com os olhos divinos. Eu quero dizer olhos divinos, gente, pensamento divino. E passou a enxergar com seus próprios pensamentos. Isso quer dizer os próprios pensamentos humanos, quer dizer os olhos carnais do homem. Foram abertos os seus olhos, foram abertos os seus próprios entendimentos, seus próprios pensamentos. E o homem, então, ele fez roupa para si através da roupa da figueira. Por que ele faz essas roupas para si? Porque os seus pensamentos agora, eles estavam abertos diante de Deus. Eles eram conhecidos diante de Deus. Adão e Eva sabiam que Deus podia ver o que eles estavam pensando. Mas o homem não podia mais saber o que Deus estava pensando. Porque o homem, através da desobediência, cortou essa comunhão que ele tinha com Deus. O homem caiu. Então, esse primeiro ponto, esse primeiro assunto, ele é muito importante. E foram abertos e abriram-se então os olhos de ambos, tanto do homem quanto da mulher, e eles perceberam que estavam nus. Essa nudez não era só a falta da vestimenta, mas também eles sabiam que os seus pensamentos, desligado de Deus, era agora reconhecido, não somente por Deus, mas com qualquer pessoa que entrasse em contato com eles. Haviam perdido a comunhão, a presença de Deus na vida.
E isso fez com que o homem tivesse agora uma outra experiência no jardim. O jardim já não era mais um paraíso para Adão e nem um paraíso para Eva, porque aonde existe paraíso não existe medo. E o homem passou agora a ter medo. E ele passou agora a ter medo dos seus próprios pensamentos. Dos seus próprios pensamentos. O que o homem mais temia era o que ele pensava. E os seus pensamentos, o pensamento do homem, leva o homem à morte e à destruição. O pensamento do homem, independente do pensamento divino, o leva à morte e destruição. O verso 9 é o segundo ponto que eu quero aqui chamar a atenção nesse estudo, que diz assim no versículo 9 do capítulo 3 de Gênesis, fala assim: E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou, onde estás? Olha, primeiro a gente viu que foram abertos os olhos. O homem se desligou dos pensamentos de Deus e agora começa a enxergar as coisas ao seu redor com seus próprios pensamentos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Deus pergunta para o homem assim, onde estás? Deus não queria saber o endereço do homem, a localização geográfica. Uma que Deus é onisciente, ele sabia muito bem aonde, de forma física, Adão estava. Mas, diante daquela situação, Deus ele queria que o homem pudesse perceber o que o pecado fez com ele. A que ponto que o pecado separou Adão e Eva de Deus? Onde estás? Foi a pergunta que ele fez ali, para Adão. Deus ele sabia exatamente onde o homem estava escondido fisicamente. E o detalhe interessante é que o pecador, ele sempre em toda a história vai fugir e esconder de Deus. E é sempre Deus que vai atrás do pecador. Isso que acontece aqui já é uma expressão do pastor que vai atrás da ovelha perdida. A ovelha perdida ela está ainda escondida. Está perdida. O pecado é perdição. E Deus é que vai atrás do pecador, perguntando a ele, onde estás? Onde estás? Com essa pergunta, Deus permite o homem refletir em qual situação ele se encontrava. Em qual situação que ele se encontrava? Nós não estamos falando aqui de uma situação física, mas de uma situação espiritual. O homem ele estava perdido dentro dos seus próprios pensamentos. Você sabia que você pode estar perdido dentro dos seus próprios pensamentos? Era a situação que Adão encontrava. E quando Adão deixou de pensar nas coisas do alto, nas coisas de Deus, porque ele era um com o Pai. Adão era participante da natureza divina. Adão possuía na sua mente, dentro da limitação humana, os pensamentos divinos, os mesmos pensamentos que Cristo teve aqui na Terra. Por isso que ele era chamado, Cristo quando veio na Terra, ele era chamado do segundo Adão. Porque a experiência que Cristo teve aqui nesse mundo foi a mesma que Adão teve no Jardim do Éden. Foi a mesma experiência. E diante dessa experiência, Adão agora estava desconectado dos pensamentos de Deus. Quando ele perdeu essa oportunidade de ter os pensamentos divinos, sabe o que acontece com Adão? Naquele momento, ele começa a ter medo daquilo que ele mesmo estava pensando. Foi o primeiro momento, as primeiras experiências que ele teve de um pensamento independente dos pensamentos de Deus. E isso assustava o homem. Assustava porque a única coisa que a memória de Adão agora
Adão não acessava mais os pensamentos divinos, porque ele perdeu a comunhão. A única coisa que Adão acessava era a sua memória. E na sua memória, Deus havia registrado com as palavras: no dia que comer do fruto, certamente morrerás. E ele tinha esse pensamento na mente. E ele não conseguia ver a vida, porque a vida só se encontra em Deus. E esse ponto, para que Adão pudesse refletir, onde estás? Né? O objetivo, a pergunta era para informar a Deus. A pergunta não era para informar a Deus, mas para fazer Adão refletir sobre a sua própria condição. Deus ele não queria que Adão falasse assim: olha, que eu estou aqui atrás desse arbusto ou nessa... Não. Era para que Adão refletisse a condição que ele estava vivendo. E qual que era a condição? Afastamento divino. Era o afastamento divino. E isso se referia ao seu posicionamento espiritual, moral, que ele estava tendo naquele instante. Porque antes da queda, Adão estava em comunhão com Deus. Por quê? Ele participava da natureza divina e tinha os pensamentos divinos. Agora, depois da queda, o homem passou a ter os seus próprios pensamentos, que seriam os pensamentos carnais. Esses pensamentos carnais do homem, Deus agora mostrava para ele: olha, Adão, olha o que o seu erro gerou entre mim e você. Olha o distanciamento, a ponto de você correr e se esconder. Por isso que no plano da redenção, no Evangelho, Cristo ele vai, nos Evangelhos, falar muito sobre a condição que ele estava. Lembra? No Jardim do Éden é perguntado para o homem assim: onde estás? O homem estava escondido, ele correu e escondeu. Cristo, ele não fala que ele estava escondido, que ele correu e escondeu. Ele era o segundo Adão. E a todo momento Jesus fala onde que ele estava. Olha, da mesma forma que nós estamos analisando a situação de Adão, onde estás não é uma situação geográfica. Ela não é uma situação do endereço aonde que ele estava. Eu estava na parte de baixo do Éden, né? A X passo da árvore da vida. Não, não é isso. Não é localização geográfica. É a condição espiritual de Adão. Adão não estava mais nos pensamentos divinos. E Deus pergunta para ele: se você não está nos meus pensamentos, você está onde? Comeu da árvore que não era para comer, Adão? Que pensamento que você está tendo agora? Porque o Éden, tudo que você está ao seu redor aqui, é a expressão exata dos meus pensamentos. Quando Cristo ele fala onde que ele está, ele a todo momento ele fala não na condição geográfica, localização geográfica. Cristo fala no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13, ele fala assim: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim, para que onde eu estou, estejais vós também. Onde Cristo estava, sempre esteve no Pai. A localização de Cristo sempre é no Pai. Onde Cristo está? No Pai. Ele fala assim, no próprio Evangelho de João 14, versículo 10 e 11, ele fala assim: não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Se perguntasse para Cristo: onde você está, Cristo? Onde você está, Jesus? Ele falaria: eu estou no Pai. Essa seria uma resposta espiritual de Cristo. Não é uma resposta carnal, de uma orientação física, geográfica, de onde ele se encontrava. Não, eu estou no Pai, disse Jesus. Ele fala assim: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então, irmãos, essa revelação de Deus no Evangelho de João 14, e no Evangelho de João e nos outros evangelhos, Cristo afirmando que está no Pai,
já é uma resposta para o homem perdido. O homem perdido não sabe onde que está. Se ele soubesse onde que ele não estava perdido. Cristo não está perdido. Cristo fala assim, olha, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Não existe perdição em mim. O homem não sabe onde que ele está. Ele está perdido dentro dos seus próprios pensamentos. E uma coisa é certa para ele, morte e destruição. E quem vem ao encontro do homem é Deus. Não é um homem que vai no encontro de Deus. E Deus usa a pergunta que ele fez para Adão naqueles dias ali no Jardim do Éden. Onde estás? Se essa pergunta fosse feita para você hoje, onde você está? Você que assiste esse vídeo, o que você responderia? Estou eu no Pai? Estou perdido dentro dos meus próprios pensamentos? Para estarmos no Pai, é necessário que nós estejamos em Cristo. Em Cristo. No Evangelho de João 14, versículo 20, é dito assim: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Naquele dia conhecereis. Porque quem tem o Filho tem um Pai. Respondeu-lhe Jesus, 14, 23, no Evangelho de João: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, disse Jesus. Faremos nele morada. Para que nós possamos ter a presença do Pai, é necessário termos a presença do Filho. Porque quem não tem um filho não tem um pai. Por isso que o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se está em Cristo, é nova criatura, diz a Bíblia. Nós não estamos falando aqui de uma situação geográfica. É a mesma condição de Adão no Éden. Ele não estava mais em Deus. Onde estás, Adão? Você não está mais em mim. Adão estava perdido. Adão não conseguia reconhecer o local que estava. Ele tinha medo dos seus próprios pensamentos. Os pensamentos independentes de Deus traz medo, terror e levam o homem à morte e à destruição. Então, se alguém lhe perguntasse hoje, onde você está? Você poderia dizer, se alguém então te perguntasse, qual seria a sua resposta? Nós estamos na casa do Senhor. Somos a casa do Senhor. Deus habita em nós. O Pai está em nós. Por que Ele está em nós? Porque o Filho se faz presente. O Filho se faz presente. Pagou na cruz do Calvário para que voltasse a morar na sua habitação, que é o corpo de Cristo, a sua igreja. É você. É sua mão, é o seu pé, é a sua cabeça. Nós entendemos ser nosso, mas somos a casa de Deus. A casa de Deus. Estamos onde nós estamos? Nós estamos na casa do Senhor, que é o nosso corpo. É o único santuário que existe nessa terra, reconhecido pelo céu. Todos os santuários feitos pela mão humana, o véu foi rasgado de alto a baixo. Então nós estamos na casa do Senhor. E Cristo, em Cristo, nós estamos no Pai. Nós estamos no Pai em Cristo. Porque quando nós temos Cristo, aceitamos Cristo na nossa vida, o Pai passa a morar novamente nessa casa, que é o nosso corpo. Então, nós temos aí o primeiro assunto, que falamos sobre que os olhos foram abertos, foram os olhos carnais, é a representação do homem passar a enxergar o mundo, as coisas, com os seus próprios pensamentos e não mais com os pensamentos divinos. Nós vimos agora o segundo ponto, onde estás? Foi um assunto aqui estudado. E esse assunto ele aponta não para a localização geográfica, mas aponta para a presença
de Deus que não estava mais em Adão e Adão não estava mais em Deus. Por isso que Deus faz ele refletir: onde é que você está, Adão? E nós, por termos aceitado a Jesus, somos a casa do Senhor. E o Pai está em nós, porque o Filho se faz presente. Então, onde que nós estamos? Estamos na casa do Senhor, nesse templo chamado o corpo que Deus criou para que nele pudesse fazer morada. O terceiro assunto eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Está no versículo 22 do livro de Gênesis. O que é o homem se tornar conhecedor do bem e do mal? Conhecedor como um de nós. Olha, todos os seres no universo, todos eles possuem a dependência de Deus para poder pensar, raciocinar. O único ser independente é Deus. Ele já existia antes de qualquer coisa. Ele já pensava antes de qualquer vida surgir. Ele já pensava. Então, ele não depende de nada, de ninguém para pensar. E o homem, agora quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se desligou de Deus. Ele começou a ter agora um pensamento independente dos pensamentos divinos. Ele começou a ter agora um pensamento que não mais se harmonizava com os pensamentos de Deus. E essa vontade independente também trouxe pensamentos independentes. E o homem agora, por ter esse pensamento independente, começou a ter uma visão de mundo independente, e esse desligamento de Deus que se originou o pecado na raça humana, faz com que o pensamento humano comece a enxergar como se fosse o próprio Deus. Por isso que daqui para frente a gente vai ver idolatria, a gente vai ver o homem adorando vários deuses, e todos os deuses pagãos serão a expressão exata do pensamento humano. Nada mais do que isso. É a expressão exata da vontade do homem. Todos os deuses pagãos que a gente vai ver no paganismo, daqui para frente. Por quê? Porque o homem, ele vai viver agora dos seus próprios pensamentos e da sua própria visão de mundo. O que isso quer dizer? Vamos analisar uma coisa aqui. O que isso quer dizer? Isso quer dizer é que o homem não mais vai buscar conhecimento divino e vai viver agora pelo que ele acha que é certo. E daí vai ser formado dentro do homem o ego. O eu. Aí eu quero, eu faço, eu penso. E o homem vai viver da sua própria memória, da sua própria experiência. E vai começar a julgar tudo de acordo com a experiência que ele teve. E isso, cedo ou tarde, levará o homem à morte e à destruição. Então, dentro do homem, esse ego que passa a existir dentro do ser humano, é esse ego que vai produzir aquelas imagens, esculturas, que vai produzir agora todo o domínio que o homem passa a ter aqui na Terra, as formas de governo. Esse ego é a vontade independente de Deus manifesta dentro do homem. No livro de Tessalonicenses, tem um texto aqui interessante. No livro de Tessalonicenses é dito assim, no capítulo 2, no versículo 3, sobre essa vontade independente. É dito assim, que ninguém de nenhum modo vos engane, por isso não acontecerá
sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Como se fosse o próprio Deus. Quem se assenta hoje no santuário de Deus, se parecendo como o próprio Deus? Olha, o ego, ele sentou na cadeira de Deus. O que eu quero dizer, irmãos? Dentro de nós somos o templo de Deus. Mas o texto, ele não se refere ao anticristo? Sim, ele se refere ao anticristo. Mas quando nós analisamos a Bíblia no sentido espiritual, no mundo espiritual, nós vamos ver aplicação clara para a nossa vida. Nós somos o templo de Deus. A humanidade que está aí fora também é templo de Deus. Eles não são proprietários desse corpo, fala que é o meu corpo. Não, isso aqui é propriedade divina. Sempre foi. Nós estamos tomando posse de uma coisa que não é nossa. Isso aqui é propriedade divina. Mas vamos lá. Nós precisamos de entender isso. Vamos lá. O que acontece? Quando o homem ele cometeu o pecado, o local onde que Deus estava dentro do homem ficou vazio. O homem agora passou a ter seus próprios pensamentos. E o homem agora assume a função na sua mente, daqui para frente agora, a gente vai ver esse reflexo nos filhos de Adão, querer ser igual a Deus. Isso já é a manifestação do filho da perdição. Todos os homens que foram guiados pelo ego, pela vontade própria, pelo o eu quero, o eu faço, o desligamento eterno de Deus é certo, morte e perdição é exata. Não tem como. Todos que insistiram nesse caminho, perdição exata. A única forma do homem se salvar nesse processo está escrito no livro de Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17. Livro de Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 8, fala assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Antes de Jesus vir do lado de fora, ele tem que vir do lado de dentro. Quando ele chega dentro da nossa vida, o que ele faz? O ego é destruído. O Novo Testamento fala sobre a morte do ego, é a morte do velho homem. O Novo Testamento fala sobre a morte do velho homem. O velho homem é controlado pelo ego, a vontade própria, é o resultado do fruto proibido. O ego ele só consegue ser destruído com a presença de Deus dentro de nós. Só com a presença de Deus dentro de nós. E o que acontece do lado de dentro do homem é o mesmo que vai acontecer do lado de fora. É o mesmo que vai acontecer do lado de fora. Todos aqueles que receberam Jesus do lado de dentro, eles estarão felizes quando Cristo aparecer nas nuvens do céu. Todos aqueles que fecharam a porta do coração e não receberam a Cristo do lado de dentro, estarão fugindo no aparecimento de Cristo, dizendo assim que os montes caiam sobre nós e nos esconda da face do Cordeiro. Estarão igual a Adão, correndo e escondendo no jardim do Éden. Por quê? Primeiro acontece do lado de dentro, para depois acontecer do lado de fora. Quando Adão estava no Éden, ele tomou uma decisão interna para cometer um pecado externo. E assim também acontece no reino dos céus. Primeiro, Cristo, o Pai e o Espírito Santo, nos salvará do lado de dentro, para depois vir nos salvar do lado de fora. A Bíblia, ela aponta
para a vinda de Jesus, tanto do lado de dentro, nós, quanto do lado de fora. E ambas, tanto a vinda dele no céu, que é verdadeiro, Cristo virá nas nuvens do céu, mas que antes dele aparecer nas nuvens do céu, nós temos que rogar a Deus para que ele venha do lado de dentro. Ele destrua dentro de mim aquilo que eu não consigo fazer, as imperfeições, tirar de dentro de mim aquilo que é mal, o filho da perdição, que é o ego, que é a vontade própria. Isso é destruído pelo... Diz assim o versículo, Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. O sopro de sua boca. E o destruirá pela manifestação de sua vinda. Esse fato ele é tão real, que a morte do ego ela só acontece com a manifestação de Cristo. Da boca de Jesus saem as palavras de Deus. E é pela palavra que o inimigo é destruído. É pela palavra que o ego é destruído. É pela palavra. Irmãos, nós devemos ter certeza de uma coisa. Que quando Cristo vier, ele, nas nuvens do céu, agora eu falo nas nuvens do céu, de forma física, ele vai destruir o iníquo filho da perdição. Aqueles que têm apresentado doutrinas falsas, que têm apresentado apostasia, desviado várias pessoas da presença de Deus, ele vai destruir. Pelo poder da sua palavra, pela espada que sai de sua boca, ele vai destruir. Isso é certo. Mas eu quero chamar a atenção espiritual de você. Não adianta ir lá no outro continente e destruir o anticristo que está sentado lá hoje. Não adianta. Sendo que ainda dentro de nós o ego reina. O filho da perdição tem que começar a morrer aqui dentro. Primeiro, para que eu possa ser salvo. E isso só acontece com a presença de Jesus. Então, por isso que nós devemos sempre buscar a presença de Cristo para que tanto eu quanto você possamos estar ali naquele grande dia, diante de Deus. Então, se a gente fosse perguntar se quem é que se opõe e se levanta tudo que se chama Deus, é a nossa vontade própria, o ego. É o ego. Objeto de culto, o ego gosta de ser cultuado, gosta de ser chamado melhor, o ego gosta, a vontade própria gosta de receber homenagem, ser semelhante a Deus, o ego gosta. Assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Então, irmãos, como templo do Senhor, que a presença de Deus possa purificar esse templo, enquanto a porta da graça ainda está aberta. Lembrando que esse assunto foi um assunto já citado lá no Jardim do Éden, quando Deus disse assim, que o homem se tornou como um de nós. Querendo tornar-se como um de nós é querer parecer a Deus, ostentar como se fosse o próprio Deus, ser objeto de culto. E a gente vai ver que daqui para frente, essa manifestação nos filhos de Adão serão comuns, a tal ponto do paganismo se propagar rapidamente sobre a terra. Por causa que o filho da perdição, que é esse pensamento independente de Deus, que faz com que o ego nasça dentro do homem, vai assumir a cadeira de Deus aqui dentro desse templo que somos nós, e vai tornar a história desse mundo uma história repleta de pecado e não de santidade. O quarto ponto e o último ponto a ser comentado aqui é o versículo 24, que diz assim: o Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. E expulsou o homem e colocou querubins ao oriente do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Li o verso 24 e o verso 25.
expulsos do Éden. Tanto um homem quanto a mulher. Por que eles foram expulsos do Éden? O jardim era uma expressão exata do pensamento de Deus. Cada árvore, cada planta, o lago, tudo aquilo era uma descrição precisa do pensamento divino. O resumo de tudo, isso era a vida. Era a vida. E para que o homem agora não tomasse da árvore da vida e comesse, Deus o expulsou do jardim do Éden. Por quê? Porque o homem não tinha no seu interior mais o pensamento divino. Ele tinha os seus próprios pensamentos. Então, como que o lado de fora é a expressão exata do lado de dentro, e o lado de dentro do homem não mais expressava os pensamentos divinos, não podia ficar vivenciando os pensamentos de Deus, que era um paraíso, Éden, jardim do Éden. Deus agora coloca o homem do lado de fora para lavrar e cultivar a terra. De que forma? Do jeito que você pensa. Do jeito que você pensa, do jeito que você acha que é certo. Até que você torne ao pó da terra que foi tirado. Então, essa era a condição do homem. O jardim era a expressão exata do pensamento de Deus. Agora, fora do jardim, o homem construiria a manifestação dos seus próprios pensamentos. A terra, ela vai sofrer daqui para frente. Por que a terra sofre? Porque os pensamentos desligados de Deus é dor e sofrimento. É dor e sofrimento. Por isso que a terra vai sofrer. Porque por mais que o homem tente construir, fazer acontecer, nós vamos ver a presença em todo momento da história da humanidade. Nós vamos ver hospital, cadeia e cemitério. Hospital, cadeia e cemitério. Hospital, cadeia e cemitério. Salário do pecado é a morte. O resultado, por mais que o homem se esforce a pensar da melhor forma, a melhor forma que o homem pensa, o caminho mais longe que o homem consegue chegar é na sepultura, é na morte. Não tem outro caminho. Desligado de Deus, a morte é certa. E o livro de Isaías mostra como que a expressão desse pensamento interno do homem é manifesto no planeta. Diz assim que, capítulo 24, verso 5 de Isaías, diz assim que a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam o estatuto e quebram a aliança eterna. A terra sofre por causa dos seus moradores. Está contaminada porque o homem é desobediente à vontade de Deus. E seguindo seus próprios pensamentos, ele transgride a lei, viola o estatuto, quebra a aliança eterna e a terra fica contaminada por causa do homem. Romanos 8, 22 fala assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Toda a criação geme. Por quê? Porque o homem não guardou o jardim. Deus havia colocado o homem antes da queda no jardim para o guardar, para o lavrar, o cultivar. Mas o homem não guardou o jardim. Não guardou o jardim do pecado. Ele perde o jardim, vai para a terra, tem que plantar, começar agora a viver a experiência dos seus próprios pensamentos. Gênesis capítulo 3, ele retrata a perdição do homem. O homem se perdeu dentro dos seus próprios pensamentos, se desligando de Deus. Começou a pensar que tudo que está ao seu redor, o significado era o que ele pensa a respeito daquilo. Esquece de Deus e começa a achar que ele mesmo é o próprio Deus, autor de todas as coisas. E começa a receber a adoração. E assim a idolatria vai alastrar na terra rapidamente, depois que Adão e Eva saem do jardim do Éden. Então, os 4 pontos aqui estudados, onde que os olhos foram abertos,
quer dizer, os olhos carnais. O homem passou a enxergar com seus próprios pensamentos e não enxergando com os pensamentos de Deus. O segundo ponto, onde estás? Não era sobre uma localização geográfica, mas sim qual era a condição do homem, onde que ele estava. Ele não mais estava em Deus. Ele estava perdido dentro dos seus próprios pensamentos. Mas hoje, em Cristo, nós podemos ter o Pai em nós, porque somos a casa do Senhor. O terceiro ponto, que o homem se tornou como um de nós, por ter deixado de ouvir agora a voz do Senhor e ser conhecedor do bem e do mal, o homem passou a ter um pensamento independente do de Deus. Independente do de Deus. E começa a se considerar como o próprio Deus. E homem, agora, o quarto ponto, expulso do jardim. Porque o jardim era a expressão exata dos pensamentos divinos e o homem não poderia mais continuar no jardim do Éden. E deveria agora viver a experiência dos seus próprios pensamentos. Fechamos aqui a segunda etapa de analogia do capítulo 3 de Gênesis. Continue estudando a palavra de Deus. Deus abençoe você, sua família e bons estudos.